Shalom, Ubrahá, Lekulam, Pitchas falando com vocês, projeto Irradiando está no ar. Já convido você que nos acompanha, dê o seu like e se inscreva no nosso canal e principalmente ative os sininhos de notificações para que você não perca nenhum vídeo que nós estamos propondo um material gostoso de se aprender, fácil, e eu estou muito feliz, muito contente com os comentários, as pessoas me mandando mensagem no WhatsApp, agradecendo, felizes, inspiradas pelas palavras que nós, pelos ensinamentos que nós temos trazido aqui para vocês. Estamos muito contentes com isso, ok? Hoje nós vamos falar da Parashá, da porção Mishpatim, regras ou regulamentos ou também leis, como bem você querer entender, ok? E nós vamos trazer algo extremamente importante nessa Parashá. Então eu convido a você que entende e que acha que esse conteúdo aqui é relevante, transformador, convido você a compartilhar com seus amigos, compartilha lá no grupo da sua congregação, no grupo da tua igreja e permita-se fazer parte desse projeto, permita-se ser parceiros nossos e principalmente parceiros de Deus para preparar esse mundo para recebermos o Mashiach que está às portas e voltará para estabelecer o governo de Deus nesse mundo. Esse é o nosso desejo, eu acredito que é o seu desejo também. Pois bem, vamos situar aqui onde nós estamos. Na Parashá, na porção que nós estudamos no vídeo anterior, né, da playlist aí, das porções, nós falamos sobre um homem chamado Itró e da importância de Itró, de Jetro, para o povo de Israel e também para todas as nações, porque ele era um representante das nações no evento mais importante do mundo, que mudou, transformou o povo de Israel e transformou também a humanidade, né? Algumas das muitas leis, regras e regulamentos que foram dados a Israel na presença de Itró, de Jetro, nós vamos estudar hoje na Parashá Mishpatim. Então, eu convido você a pegar agora a sua Bíblia e, juntamente comigo, abrir lá no livro do Êxodo, capítulo 21, verso 1. Porção Mishpatim, que significa regras ou regulamentos. E o versículo 1 vai dizer: Ve'eleh mishpatim asher tasim lifneihem. Uau, o que significa isso? Estas são as leis que tu deves colocar diante deles. Deus falando para Moisés. Olha que coisa extremamente interessante. Então vamos aqui situar dentro do contexto aonde é que nós estamos. Ok, Itró saiu lá de Midian com a esposa de Moshe, sua filha, e o filho de Moshe, Gerson. E ele compareceu lá, chegou lá no arraial, bateu lá na porta do arraial e disse: eu quero fazer parte desse povo, eu quero servir a esse Deus, porque eu ouvi e entendi, e com toda a minha experiência em deuses estranhos, eu entendi que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Ok, se você não sabe sobre Itró, não conhece muita coisa sobre Jetro, eu convido você a assistir o vídeo anterior, também está no nosso canal do YouTube. Vai lá que nós explicamos detalhadamente o nível de profundidade que existe na conversão de Jetro. Né? Agora o povo está diante do Monte Sinai, do Har Sinai, né, do Monte Sinai, e Deus está ali no Har Sinai falando o decálogo para Israel. O decálogo são as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, que todos conhecem já de cor e salteado, né?
Mas o que é interessante é que Deus não deu para Moisés somente as 10 palavras, os 10 mandamentos. Deus ele também deu a explicação desses 10 mandamentos. E é importante situar o que é que está acontecendo, qual que é o status do povo e por que Deus estabelece regras para o povo caminhar até então a Nova Jerusalém. Aqui nós já vamos tirar uma lição extremamente profunda, ok? Deus, na sua imensa sabedoria, no seu imenso poder, na sua imensa presciência, né? Onisciência, conhecimento de tudo, ele tira o povo do Egito, ele salva o povo do Egito. Olha só, né? Ele tira o povo do Egito, passa esse povo nas águas, né? Você vai ver, todo Israel foi batizado no mar Yam Suf, no Mar Vermelho. Logo após a saída, a passagem pelo Mar Vermelho, esse povo celebra com Hashem, com Deus, uma festa, né? Aonde Deus comparece na casa dos israelitas para o quê? Para cear com eles o Pêssar, o cordeiro, né? E agora, nesse exato momento, Deus ele está dando para Israel as regras. E, irmão, e qual que é a lição que nós tiramos daqui? Deus ele salva, Deus ele liberta, mas ele não liberta a pessoa ou o ser humano para que ele viva a vida como ele deseja viver, como ele quer viver. Deus ele salva, Deus ele liberta, ele tira a pessoa das mãos do opressor, que aqui no Êxodo, em Shemot, é o faraó, ele representa o Deus do Egito. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, Deus ele tira o ser humano das mãos do Deus desse século, passa esse ser humano pelas águas, celebra uma festa com essa pessoa no Pêssar, através da morte do cordeiro. Olha que coisa profunda, espero que você esteja captando o que nós estamos falando, ó, né? Conecta uma coisa com outra. E Deus ele vai dizer para esse povo, olha, eu libertei vocês, eu salvei vocês, até aqui eu fiz, até aqui eu operei, até aqui eu agi, agora eu quero prova da fidelidade de vocês. Eu quero prova do amor de vocês para comigo, do compromisso de vocês para comigo. Então, vocês não vão viver a vida de acordo com os modos que vocês viviam no Egito. Vocês não vão se conduzir as vossas vidas da maneira como vocês conduziam, sob as regras, sob as leis, sob os regulamentos que existiam no Egito, no mundo. Agora eu separei vocês, vocês são meu povo, então vocês andarão e viverão segundo as minhas regras. É aqui que eu quero dizer para vocês. Não existe a possibilidade de entrar no mundo vindouro, na Nova Jerusalém, sem então viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Por mais que você tenha sido liberto, por mais que você tenha passado pelas águas, por mais que você tenha recebido e comido, absorvido o sacrifício do Cordeiro, se você não obedecer a palavra de Deus, o seu ingresso no mundo vindouro, na terra prometida, ele pode estar comprometido. Ok? Porque Deus tirou você do Egito, Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou da mão do Deus desse século, Deus nos batizou no mar, nas águas, Deus permitiu que nós tivéssemos acesso ao Cordeiro e celebrássemos uma festa gloriosa com Ele, onde Ele comeu conosco o Cordeiro, não para que nós vivamos uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, segundo as nossas próprias perspectivas ou segundo as regras, regulamentos e estatutos desse mundo. Deus ele deseja que você entre no mundo vindouro, entre na Nova Jerusalém, entre em Israel, na terra de Israel, sabendo que lá existirão regras bem definidas e bem estabelecidas. E é isso
que trata Parashá Mishpatim, a porção Mishpatim que nós falamos no início e vamos dar continuidade agora. Ela vai falar sobre regras. E a porção Mishpatim, regras, regulamentos ou leis, ela vai tratar única e exclusivamente das leis que estão relacionadas com o homem e seu próximo. E é óbvio que existe 1 milhão de leis lá, não dá para falar sobre todas lá, vai ter sobre assassinato, lá vai ter sobre roubo, lá vai ter sobre adultério, lá vai ter sobre leis, por exemplo, como é que vocês vão agir quando alguém sem querer põe fogo na plantação do vizinho, ou quando um animal do vizinho mata o outro animal, enfim. Eu não vou falar sobre isso, é muita coisa, mas se você tiver dúvida sobre alguma lei, sobre alguma coisa que, irmão Pitchers, eu li aqui e eu não entendi o que Deus quis dizer para Moisés quando ordenou o povo a fazer isso e isso. Deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, aproveita. O Irradiando está aqui para abrir a tampa do poço, para que eu e para que você possamos aprender junto os segredos da palavra de Deus, que nos tornarão seres humanos melhores e que preparará o caminho para o retorno do Mashiach, do Messias que está às nossas portas. Então, o que eu escolhi para nós falarmos hoje? Nós vivemos na época em que nós vivemos aqui no Brasil, nós vivemos uma época de polaridade, onde as opiniões estão divididas, né? E eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que a palavra de Deus fala sobre fake news? O que você acha? Você acha que a palavra de Deus vai legislar sobre as fake news? Será que a palavra de Deus foi omissa? Peraí, eu acho que na época que Deus deu a lei não existia fake news. Pronto, entendi, não existia fake news, não tinha propagação de coisas falsas, O que você acha? Vamos para a palavra de Hashem, vamos para a palavra de Deus? Vamos lá entender como essa questão da propagação, da disseminação de fake news, ela está relacionada e ela está legislada na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, essas leis, essas regras que foram dadas, embora muitas delas existem em todas as nações, por exemplo, todo mundo sabe que não pode roubar, todo mundo sabe que não pode matar, todo mundo sabe que não pode adulterar. Só que a diferença é que essas regras aqui, que estão estabelecidas na palavra de Deus, não foi dada por um colegiado de juízes, de doutores, de filósofos, não. Ela foi dada pelo próprio Deus. E as leis dos homens, elas precisam passar por constantes atualizações. Já reparou isso? As sociedades vão evoluindo. Por exemplo, até ontem não se sabia o que fazer com relação aos crimes virtuais. Hoje já se sabe. Hoje já sabemos. Hoje existem estudos, já estão punindo as pessoas que cometem crimes virtuais. Né? Por exemplo, a propagação de fake news e nananana. Mas a Torá há mais de 5.000 anos, a palavra de Deus há mais de 5.000 anos, já fala sobre as fake news. Ok? Abre lá comigo, livro de Êxodo, capítulo 23, verso 7. E diz assim: Midevar sheker tirechak. Da palavra mentirosa, fique longe. Êxodo 23, verso 7. Da palavra mentirosa, fique longe. O importante, aqui o termo é exatamente esse, né? Midevar é palavra, sheker é mentira, né? E tirechak é fica longe ou fica distante. Importante frisar aqui que aqui não está se legislando sobre mentira. Olha, sobre mentira, Deus vai falar lá em Levíticos, capítulo 19, verso 11.
O texto aqui trata de forma clara da palavra falsa ou da propagação de mentiras que tem como principal meta distorcer o juízo. E o que Deus está dizendo? Você vai ter que ficar longe disso. Pois bem, como é que nós nos comportamos diante dessa instrução, onde Deus fala para que nós nos afastemos da palavra falsa, fique longe da palavra mentirosa? Como nós nos comportamos nesse tempo em que nós vivemos aqui no Brasil, onde existe uma vasta propagação de fake news, investimento gigantesco em propagar notícias falsas, em manipular as pessoas, distorcendo completamente a verdade. Como nós nos comportamos em relação a isso? Será que, por exemplo, quando a notícia chega pelo WhatsApp, olha como a palavra de Deus ela é profunda em todos os teus sentidos. Deus, há mais de 5.000 anos atrás, estava dizendo para Moisés, para Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, estava dizendo: Moisés, vai chegar um tempo, um momento em que o povo vai propagar a palavra falsa. Então, avisa ao povo de Israel, avisa ao meu povo, avisa aqueles que dizem me servir, para que eles fiquem longe disso. E ficar longe significa não propagar. Significa não tomar partido das coisas. O preconceito e o envolvimento pessoal são os grandes inimigos da verdade. São como um par de óculos que embaçam a visão dos fatos da vida e distorcem a realidade objetiva diante da qual se encontra quem os usa. Olha, o que nós estamos querendo propor aqui? Eu me envolvo, eu tomo um partido, eu me envolvo com esse partido de forma tão profunda, mas tão profunda, que eu abro mão da verdade ou abro mão de analisar os fatos a fim de achar a verdade. Olha só, tudo por causa do quê? Por causa de um preconceito. E a palavra de Deus vai nos dar uma seguinte instrução: eu e você não podemos nos envolver com as coisas desse mundo. Um soldado que milita para uma coisa maior, para um objetivo maior, não pode se envolver com as coisas desse mundo. E nós estamos, e eu vejo muitas pessoas, né, que estão no caminho de Deus, se envolvendo com o partido A, com o partido B, com o partido C, e tomando e vestindo a camisa daquele partido e propagando as coisas daquele partido como se fosse a verdade absoluta. E nós precisamos tomar muito cuidado, analisar os fatos para saber se de fato eles corroboram com a verdade. Do contrário, devemos nos afastar da palavra falsa. Ok? A pessoa ela acaba observando a realidade, mas ela só vai ver aquilo que ela deseja ver. Então, por exemplo, eu visto a camisa de um determinado partido, aqui eu não vou dizer se é A, B ou C ou D, né? Ave Shalom, Deus me livre disso, né? Eu visto a camisa do meu partido e o que eu faço? Eu começo a propagar mentiras do partido do qual eu não faço parte. Aí a pergunta é: mas peraí, mas você não é um servo de Deus? Você não deveria estar preocupado com as coisas de Deus, preocupado em obedecer, preocupado em andar, em viver uma vida conectada com a santidade? Não, eu visto a camisa daquele partido e mesmo que surjam notícias, investigações que comprovem, por exemplo, o envolvimento do candidato com quem eu me afeiçoei, com quem eu me apaixonei. Não, aquilo é mentira, o meu candidato não fez isso, é coisa do partido B que está inventando mentira, e etc. e tal. As atitudes das pessoas chegam a um nível tão
tão baixo que elas acabam xingando, denegrindo o representante do outro partido, chamando ele de lixo, dizendo que ele não presta. Sinto muito. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos entender a palavra de Deus. E a Paraxá, a porção que nós estudamos, ela trata da relação do homem com o seu próximo. E o Mashiach disse uma coisa muito importante. Se você pega o seu irmão e chama o seu irmão de Raká, né, que pode ser idiota, pode ser imprestável, você cometeu um assassinato. Olha que coisa profunda. O nosso propósito do projeto Irradiando é falar única e exclusivamente da palavra de Deus e trabalhar para propagar uma conduta ética entre o homem e seu próximo. Eu me envolvo tanto que eu acabo desconsiderando as instruções que me foram dadas pelo meu Messias, por Yeshua. Yeshua falou, se você diz ao teu próximo, acaso chama ele de idiota, de imprestável, você cometeu um assassinato. E nós às vezes colocamos o óculos, e esse óculos desse mundo distorce para nós completamente a realidade. E aí, na ética dos pais, dos sábios de Israel, eles vão dar uma instrução muito profunda. Ele vai dizer assim, qual é o grande inimigo da perfeição? A pessoa vai dizer, o inimigo da perfeição é a pressa. Não. O inimigo da perfeição é o orgulho. Uma pessoa orgulhosa e convencida, ela não é minuciosa em suas decisões. Ela acha que já sabe da resposta antes de analisar a pergunta. Qual que é o inimigo da perfeição? É justamente eu achar que eu já sei tudo, eu achar que eu não preciso aprender mais nada. Então, eu recebo ali no meu WhatsApp, olha, fulano de tal é um ladrão, e aí eu pego e começo a propagar aquilo, espalhar aquilo. Por quê? Porque eu acho que eu sei a verdade, eu acho que eu já sei de tudo. Eu não paro para fazer uma análise profunda das coisas. E aqui nós vamos falar trazer um segredo para vocês da palavra mentira. Né? A palavra mentira em hebraico ela é sheker, que é formada pelas letras Shin, Kof e Resh. E tem um adágio popular, né? Um ditado popular que diz assim que a mentira tem perna curta. E é verdade. E esse é um ditado judaico. Olha que coisa interessante. É um ditado judaico. Por quê que a mentira tem a perna curta? Porque uma das letras da palavra mentira em hebraico é o kuf. Você vai ver ela em algum lugar aqui, ela vai surgir. E você vai perceber que ela tem uma perna curta. De forma que se você colocar ela numa superfície horizontal, ela não vai ficar de pé. Por quê? Porque a mentira, ela não se sustenta de pé. Ok? Esse é o primeiro segredo da palavra mentira. O segundo, existe uma regra de interpretação de texto dentro do judaísmo chamada gematria. A gematria, ela preza o quê? Cada letra do alfabeto hebraico ela possui um número. E quando você soma esses números, geralmente, quase sempre, esse número conecta com outra coisa extremamente profunda. E a palavra shekel, que é formada pela letra Shin, pela letra Kuf e pela letra Resh, vai aparecer em algum lugar aqui a letra e o seu determinado valor. Shin vale 300, Kuf vale 100 e a palavra Resh vale 200. Né? Daí nós temos o valor de 600. Né? E quando eu reduzo o 600, que é um número centésimo, para uma unidade, eu tenho que pegar o número 600 e somar 6 mais 0 mais 0. E vai dar qual número? 6. E 6 ele é um número do homem.
Por isso que você vai ver o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, dizer: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Olha que coisa extremamente interessante a respeito da palavra mentira. Agora vamos falar da palavra verdade? A palavra verdade em hebraico é emet, que é formada pela letra Aleph, Mem e a letra Tav. E ao contrário da mentira, que tem perna curta, que não se sustenta, a verdade, ela se sustenta no começo, no meio e no fim. Correto? As palavras que formam a palavra verdade em hebraico, Aleph, Mem e Tav, elas estão justamente postas no alfabeto hebraico, Aleph no começo, Mem no meio e Tav no fim. Ou seja, a verdade, ela é verdade, do começo ao fim. Do começo, no meio e no fim. E ainda falando sobre a gematria, né, fazendo uso da gematria, quando nós pegamos a gematria da palavra Emet, formada pelas letras Aleph, Mem e Tav, Aleph valendo 1, Mem valendo 40 e Tav valendo 400, nós temos o valor de 441. E aí, para transformar esse número centésimo em unidade, eu tenho que fazer o quê? Eu somo 4 mais 4 mais 1. Qual que é o valor que dá? 4 mais 4, 8, mais 1, 9. A mentira é a inversão da verdade. Quando eu pego a letra 9 e eu inverto a letra 9, ela se transforma no número 6, na mentira. Quando eu distorço a verdade em prol do meu candidato, em prol do meu partido, em prol da camisa, em prol do meu time, eu estou distorcendo a verdade. Eu estou cometendo a mentira e, consequentemente, infelizmente, eu estou pecando contra Deus, pecando contra o meu próximo. E aí eu preciso urgentemente me arrepender. Para finalizar, uma história, um midrash extremamente interessante que vai falar sobre isso. Conta-nos o midrash que quando estavam se formando as palavras, na hora de formar a palavra mentira, sheker, o kaf e o resh, que são letras conhecidas como letras mentirosas, porque o kaf ele é um resh que tem uma perninha, e o resh que parece um pouquinho com dalet, eles são letras mentirosas. O resh conversou com o kaf e chegaram à seguinte conclusão: se nós dois formarmos a palavra mentira, vamos descobrir que nós somos a mentira logo de cara. Por quê? Porque nós dois já recebemos esse, entre aspas, esse apelido de que somos letras mentirosas. O que nós vamos fazer? Vamos puxar a letra Shin para o começo. A letra Shin, com a letra Shin no alfabeto hebraico, ela vai aparecer aqui. Nós escrevemos o nome Shaddai, que é um dos nomes de Deus, que significa poderoso. Olha só que coisa intrigante. Então, a letra Resh e a letra Kof, que forma a palavra Sheker, né? Eles decidiram colocar a palavra Shin no começo. Por quê? Porque toda mentira, ela começa com a verdade. Todas as vezes em que nós nos deparamos com as fake news, no meio do início de uma verdade existe 1 milhão de mentiras. Eles introduzem o assunto com uma verdade. O candidato fulano de tal fez isso. Ok, verdade. E em cima disso eles colocam um monte de mentira, uma gama de mentiras. Justamente a fim de quê? De enganar as pessoas. Foi a mesma coisa que a serpente fez com Havá, com Eva, lá no Gan Eden, no jardim do Éden. Ela começou com uma verdade e depois introduziu na mente de Havá, de Eva, um monte de mentira, induzindo o ser humano à queda. Eu convido a você
as pessoas que seguem o Erradiando, não propaguem fake news, não propaguem mentira. Façam a diferença nesse mundo. Vamos irradiar a verdade. Que Hashem, que o Deus de Israel, possa propiciar para você e para sua família uma semana abençoada, firmados na verdade da palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, de comentar e de compartilhar. Shalom.